E assim que você localizar o texto, por favor, se coloque em pé. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 11 a 17. Efésios 4, 11 a 17. A palavra de Deus diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Preste atenção, apóstolos foram apenas 12. Jesus escolheu 12, e também naqueles dias havia profetas, porque o Velho Testamento e o Novo Testamento estavam se conectando, e ainda havia necessidade de profecias. E outros para evangelistas, que eu diria que são os missionários nos dias de hoje, e outros para pastores, que são aqueles homens fixos, que cuidam da igreja, e doutores, que são professores, que estão nos instruindo também dentro da palavra de Deus. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos esses obreiros são necessários para que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela possa ser completa. A palavra perfeito aqui quer dizer completo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, que quer dizer completo, à medida da estatura completa de Cristo. Então, observe que todos esses ministérios são importantes para a nossa perfeição, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Já percebeu que com o passar do tempo, se alimentando da palavra de Deus, você não cai mais em falcatruas? Já percebeu que com o passar do tempo, você sabe discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o certo e o errado? Isso é consequência do seu crescimento espiritual e do seu conhecimento bíblico. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O segredo é ensinar a verdade, mas em amor. Não é porque você esteja falando a verdade que você tem o direito de ser rude e maltratar e desrespeitar as pessoas. Mesmo a verdade, ela precisa ser dita em amor. E quantos concordam que a nossa igreja é uma igreja amorosa? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. O segredo, então, é que cada um de nós cumpra o seu papel dentro do corpo de Cristo. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. O maior perigo que existe é a vaidade da mente. É você se achar mais importante, mais inteligente, mais especial que outras pessoas. Não deixe com que a sua mente jamais pregue esta peça, porque você não é mais especial, nem mais inteligente, e muito menos mais privilegiado que os outros. O importante é que no corpo de Cristo, nós somos todos iguais. Pai querido e glorioso, nos ajude através do estudo da palavra nesta manhã. Fale comigo, fale com todos, estamos aqui para te servir. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Eu quero falar nesta manhã sobre discipulado. Nossa igreja é uma igreja que acredita em fazer discípulos. Jesus disse: ide e fazei discípulos. E como que nós conseguimos fazer discípulos? Eis aqui a questão. Um colega meu de ministério, todos os anos, acho que no mês de janeiro, ele gasta muito dinheiro e ele viaja de avião mais de 2.000 quilômetros para frequentar um congresso de crescimento numérico das igrejas. Todo ano
ele frequenta este congresso. E apesar de que já faz mais de 15, quase 20 anos que ele frequenta este congresso, ele volta para a sua igreja e ele não consegue o mesmo sucesso. A igreja dele parece que não cresce, apesar de todas as ferramentas que ele tem recebido do congresso, ele não consegue fazer a igreja dele crescer. Meus irmãos, se o objetivo principal é crescimento numérico, se eu e você estamos aqui para encher todos esses bancos e lá em cima também, ninguém melhor que as igrejas neopentecostais para nos dar a receita de crescimento numérico. Nenhuma igreja, nenhuma denominação religiosa cresce mais que os neopentecostais. É incrível como eles crescem. Então, se o meu objetivo é crescimento numérico, eu vou aprender com quem sabe, eu vou aprender com os especialistas. Agora, se o objetivo é fazer discípulos, então, tudo que eu e você precisamos e já estamos fazendo é ficar dentro da palavra de Deus. E eu não estou dando desculpas, mas é a pura expressão da verdade. Se nós queremos fazer discípulos, imitadores de Cristo, tudo que precisamos é ficar dentro da palavra de Deus. Nem tudo que dá certo numa determinada igreja dará certo em outras igrejas. Nem tudo que dá certo em Goiânia, na igreja mãe, tem dado certo. Aqui no TBM de Ribeirão Preto, igreja filha. E nós temos que ser espertos e inteligentes para entendermos isso. Geralmente não são os métodos que precisamos mudar, mas sim a nossa visão de ministério. Temos que mudar nossos objetivos. Meus irmãos, quais são os objetivos principais do ministério de uma boa igreja? Você saberia dizer? Primeiro é evangelismo. Uma igreja que se preze, ela tem que evangelizar, ela tem que ganhar almas, ela tem que falar de Cristo. Segundo é o discipulado, é fazer imitadores de Cristo. Discípulos são imitadores de Cristo. Terceiro é a glorificação de Deus. Ele é a pessoa mais importante, ele é o centro da igreja e tudo que fazemos precisa girar em redor do nosso Deus. E quarto é a implantação de novas igrejas de mesma espécie. E quinto é a nossa separação deste mundo, é a nossa santificação. Então, eu creio que esses são os objetivos principais do ministério de uma boa igreja. Há outros além desses, mas esses são os principais. Por isso que nesta manhã podemos divergir em métodos. Ontem eu participei do encontro de pastores, havia 20 ou mais pastores, e podemos divergir em métodos. Mas os objetivos do Novo Testamento deveriam ser seguidos por todas as boas igrejas. Com todo o respeito, a maioria das igrejas nos dias de hoje trocou o Novo Testamento pelo marketing. Elas não estão vivendo da Bíblia, mas elas estão vivendo das aparências. E se eu não tivesse compromisso com doutrinas, se eu não tivesse compromisso com padrões bíblicos, eu também poderia ter a maior igreja da cidade. Eu também saberia dar o que as pessoas querem. Eu também saberia dar o que as pessoas estão procurando. Mas os objetivos traçados pelo Novo Testamento não me permitem fazer assim. Não me dão esta liberdade. Portanto, eu tenho que ficar dentro da palavra de Deus, e ficando dentro da palavra de Deus, o crescimento nunca vai depender de mim, o crescimento sempre vai depender do Espírito Santo. A ordem foi dada. Jesus disse antes de partir para o céu: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Hoje de manhã eu pedi ao nosso marceneiro Eduardo que colocasse mais quadros para os nossos missionários. Todos os quadros ali já estão preenchidos, 30 ao todo, e nós vamos pegar mais 2. Então o Eduardo, nos próximos dias, vai providenciar mais quadros para os nossos missionários. E quando não houver mais espaço naquela parede, o que nós vamos fazer? Ainda não sei,
preciso falar com o pastor Carlos, nós temos que achar uma solução. Por quê? Porque nós não temos obrigação apenas local, mas nós temos também obrigação nacional e mundial. E nós estamos ajudando a propagar o Evangelho nas 4 partes deste mundo. Amém, irmãos? Esta é uma das funções da igreja. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E como podemos obedecer a esta ordem? Jesus também responde, em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então aqui você está diante da função de uma igreja neotestamentária. O segredo então é ensinar de forma íntima àquelas pessoas que através dos cultos da igreja já demonstraram firmeza com Deus. Hoje de manhã nós ouvimos de um jovem pastor que o fato de estar na igreja não significa que estamos andando com Deus. E é verdade, mas é através da igreja que nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus. Eu sempre falo que a igreja, ela é o termômetro da nossa fé. Se a nossa temperatura está fria para com a igreja, ela está fria para com a fé. Se a nossa temperatura está quente para com a igreja, ela está quente para com a fé. Então as pessoas que demonstram firmeza com Deus, são as pessoas que precisamos investir a maior parte do nosso tempo. Já ouviu falar de triagem? Acho que o pessoal da área de saúde conhece muito bem essa expressão, triagem. O pessoal faz muita triagem na UPA. Às vezes, você vai numa UPA para ser atendido, você chega primeiro e é o último a ser atendido. E você não entende, porque tantas outras pessoas que chegaram depois de você foram atendidas antes de você. Isso se chama triagem. Agradeça a Deus que você não foi o primeiro da fila, porque significa que você então estava pior do que as demais pessoas. Seu estado de saúde era mais crítico do que de outras pessoas. Mas faltam médicos, faltam enfermeiros, por isso eles fazem triagem. Eles dão prioridade para aquelas pessoas que mais precisam. Mas em tempo de guerra, a triagem é feita não para quem mais precisa, mas a triagem é feita para quem mais tem chance de sobreviver. Se o paciente chega já semi-morto, moribundo, os médicos nem perdem tempo, porque não tem tempo para perder, e eles vão procurar salvar a vida de quem ainda pode ser salvo. Esta é a palavra triagem, e às vezes ela parece tão desumana, né? Mas infelizmente ela tem sido exercida, e ela tem que ser exercida até mesmo na vida espiritual, até mesmo na vida eclesiástica. Porque a igreja também, ela precisa fazer certa triagem e discipular somente, principalmente, aquelas pessoas que têm saúde espiritual. Pastor, de onde tiramos isso? Da Bíblia, eu espero. Paulo nos ensinou em 2 Timóteo 2:2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens, diga alguém, fiéis. Então a primeira exigência é que a pessoa seja fiel, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então Paulo está dizendo, nosso tempo é escasso, nossas habilidades são poucas, e nós precisamos usar o pouco recurso que temos naquelas vidas, naquelas pessoas que prometem, que estão demonstrando um certo compromisso com Deus. E não estamos falando de ovelhas fracas, que realmente precisam da nossa ajuda, mas de ovelhas rebeldes, que não desejam, no final das contas, nada com Deus. Então, quais são os 3 alvos principais do discipulado 1 a 1? Não estamos falando do discipulado de 8 aulas,
que damos, não estamos falando dos cultos da igreja, mas agora nós vamos falar daquele cuidado pessoal que nós precisamos ter para com alguém. Quais são os 3 alvos principais do discipulado 1 a 1? O primeiro de todos é estabelecimento na palavra de Deus. Quando o pastor Márcio discipulou individualmente o irmão Walter, não sei quanto tempo vocês demoraram no discipulado, 3, 4, 5 meses, quando eles estavam se reunindo e o pastor Márcio estava discipulando o Walter, um dos objetivos do pastor Márcio era estabelecer o Walter na palavra de Deus. O pastor Márcio fez o melhor que ele pôde para direcionar o Walter e todas as suas decisões dentro da palavra de Deus. Veja o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E a única forma de você deixar de ser inconstante é conhecendo e aplicando a palavra de Deus na sua vida. Então o pastor Márcio, ele fez de tudo para estabelecer o Walter, seu discípulo, dentro da palavra de Deus. Inconstante, literalmente quer dizer mente agitada, uma pessoa levada de um para o outro lado, assim como as ondas do mar. E Deus disse, a única maneira de você parar de ser inconstante é conhecendo a Bíblia e aceitando que a palavra de Deus está lhe instruindo. É isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas, elas estão agitadas com o que elas ficam ouvindo pelas mídias. Há muitas vozes falando em nome de Deus nos dias de hoje, e às vezes elas ficam agitadas até mesmo com o que elas estejam ouvindo dentro da sua própria igreja. Aí elas não sabem mais no que acreditar. É necessário então estabelecer o nosso discípulo dentro da palavra de Deus, para que ele não fique gangorrando, para que ele não fique agitado. O púlpito não dá conta mais sozinho. Já foi o tempo de uma igreja depender apenas do púlpito. Eu cresci numa era assim, que o púlpito era suficiente. O que o pastor nos passava naquele domingo, dia do Senhor, servia para o resto da semana. Mas a vida era mais quieta, a vida era mais sossegada, havia menos informação, havia menos bombardeamento de informações. Agora não, agora a informação ela é 24 horas. E o púlpito não dá conta sozinho. E é por isso que nós precisamos deste santo ministério chamado de discipulado, 1 a 1. Nós temos que estabelecer nossos irmãos dentro da palavra de Deus, ou nós iremos perdê-los. Por melhor que seja a pregação, por melhor que seja o estudo, o pregador ou os pregadores não conseguem mais proteger a igreja apenas com 3 cultos por semana. E é aí que entra o discipulado 1 a 1. O nosso púlpito visa uma plateia, mas o discipulado 1 a 1 visa uma pessoa. Você sabia que de cada 10 mil filhotes de tartaruga marinha, apenas 1 ou 2 conseguem chegar à maturidade? Quando eu li sobre isso, eu fiquei perplexo. O resto vira comida de predadores. Paulo está ensinando que há muitos predadores naturais contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que por esta razão, poucos de nós conseguimos chegar à maturidade da vida cristã. Estabelecer as pessoas na palavra, então, é o melhor meio de protegê-las. E como fazemos isso? Primeiro, aconselhamento bíblico. Existem vários tipos de aconselhamento, mas o que interessa para nós é o bíblico. Veja o que Salomão escreveu, inspirado por Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito deste livro. Ele disse: porventura não te escrevi excelentes coisas,
acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade. Veja que a verdade é absoluta. E assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Então, somente o aconselhamento bíblico pode ser considerado uma verdade absoluta. As palavras que Salomão escreveu foram inspiradas por Deus. E com esta palavra devemos responder aos que nos pedem conselho. Portanto, o verdadeiro conselheiro bíblico é aquele que fica apenas dentro da Bíblia. Vai aconselhar apenas o que está dentro da Bíblia. Doa a quem doer. O discipulado 1 a 1 é tempo de aconselhamento bíblico. Todos os negócios da vida devem ser tratados pelo ponto de vista da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que ele acha, mas é o que Deus acha. Certa vez eu estava aconselhando um casal que estava tendo problemas maritais, e no meio do aconselhamento, o rapaz me disse: eu não acredito muito na Bíblia. Na hora que ele me disse isso, eu falei para ele: olha, eu conheço um excelente conselheiro matrimonial. Ele é um psicólogo, vocês terão que pagar pelas sessões de terapia, mas vai dar certo. Aí o rapaz olhou para mim e disse: não, mas por que ele não o senhor? Eu falei: porque eu não sou psicólogo. Eu tenho formação em psicologia, mas eu não exerço. Eu não sou psicólogo. Eu não vou aconselhar vocês de acordo com a minha sabedoria. Eu só posso aconselhá-los de acordo com a sabedoria de Deus. Se você não crê neste livro, vocês estão perdendo tempo comigo. Vocês precisam de um psicólogo e não de um pregador. Amém, irmãos? O conselheiro bíblico é aquele que não tem opinião própria. Na hora do aconselhamento, geralmente eu abro a palavra de Deus, a deixo aberta sobre a mesa, então eu sou todo ouvido. Eu escuto caladinho o tempo que for necessário, tudo que o casal tem a dizer. E enquanto eles vão falando, eu vou fazendo algumas anotações, e na hora que chega a minha vez de aconselhar, eu vou mostrar os ensinamentos bíblicos, através de histórias, passagens e versículos. Ninguém deveria procurar um pastor para saber o que ele acha, mas somente para saber o que Deus diz. Além do aconselhamento ser bíblico, a nossa pregação precisa ser bíblica. Pastor, há pregação que não é bíblica? Aos montes. Às vezes um pregador pega um versículo fora do contexto e usa como pretexto, mas não foi uma mensagem bíblica. Veja o que Paulo disse para Timóteo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, através da palavra, redarguas, repreendas, exortes, com toda paciência e doutrina. No meio teológico, existe uma discussão, sem sentido, mas é uma discussão sobre qual o melhor tipo de pregação que existe. Talvez você nunca tenha ouvido essas expressões antes e nem precisa se preocupar com elas. Mas o melhor tipo de pregação seria expositiva. Há pessoas que batem nesta tecla e pregação expositiva virou uma doutrina eclesiástica. Seria a pregação textual, seria a pregação tópica, além de muitos outros tipos, ou seriam todas elas? Para mim, todas elas são válidas. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia para lhe dar a respeito das nossas pregações. Vocês querem ouvir? A palavra só é de Deus enquanto está sendo lida. A explicação, a argumentação e a aplicação que nós fazemos durante as pregações vem de nós, vem do homem falível. Por esta razão, você precisa escolher bem para quem você está emprestando os seus ouvidos.
depois de me ouvir pregar uma mensagem sobre certo personagem bíblico, digamos Davi, um irmão que está na igreja há muitos anos, disse: pastor, o senhor já pregou esta mensagem antes, eu me lembro. E eu disse para ele: não, esta mensagem é novíssima, fresquinha, mas o ensinamento é velho, é antigo. Então, quando nós ficamos dentro da Bíblia, os ensinamentos serão sempre os mesmos, independentemente do tempo que passou. Quem está acostumado a falar a verdade, nunca precisa se lembrar do que falou, pois estará sempre falando a mesma coisa. A Bíblia, então, é a única verdade da igreja. Amém, irmãos? Este é o primeiro alvo do discipulado 1 a 1. É estabelecer aquela pessoa sendo discipulada na palavra de Deus. Se ela aprender a conhecer a Bíblia, ela se tornará uma pessoa independente. E ela vai saber lidar com todos os desafios da vida. Em segundo lugar, o segundo alvo do discipulado 1 a 1, não é só estabelecer a pessoa na Bíblia, mas também estabelecê-la na igreja local. Então, eu estou usando o Walter como exemplo, né? Pastor Márcio discipulou o Walter, e pelo visto, o pastor Márcio fez um bom trabalho. Quantos acreditam, de vista pelo menos, que o Walter é um crente enraizado na Bíblia? Digo amém. E quantos acreditam que o Walter hoje está estabelecido na igreja? Digo amém. O Walter só falta dos cultos da igreja quando ele está viajando, caso ele esteja enfermo. Caso contrário, ele está na igreja sempre. Então ele foi bem estabelecido na igreja. Ele falta também quando a dona Jane briga com ele. Sobrou para você, né, Jane? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E sempre que você ler corpo de Cristo na Bíblia, está se referindo à igreja. A igreja não é a parede, não é o edifício. A igreja é a nossa reunião, é a nossa assembleia, a igreja somos nós. E eu e você precisamos edificar esta reunião, esta assembleia. Veja que o aperfeiçoamento dos santos vem primeiro, e o ministério dos santos vem depois. Isso é muito importante porque eu já vi muitos pastores do nosso meio usando ministérios e atividades para firmar pessoas. Digamos, por exemplo, que eu queira firmar a Távila no nosso meio. Eu quero que ela participe conosco, que ela fique conosco. Mal nos conhecemos, a Távila acabou de chegar, mas eu já coloco a Távila para se assentar na janela. E eu dou para ela uma atividade, um ministério, porque eu quero com isso firmar a Távila. Eu estou colocando a carroça na frente dos bois. A palavra me diz, primeiro eu tenho que estabelecê-la espiritualmente, aperfeiçoando-a espiritualmente, e só depois lhe dando ministérios. O que faz as pessoas ficarem firmes em uma igreja local, você sabe? Você acha que é a música? Sinceramente, eu gosto muito da música da nossa igreja. Você acha que é a nossa juventude, os nossos jovens? O Eduardo, o Wallace? Eu gosto muito dos nossos jovens. Você acha que é a carisma dos pastores? Vocês gostam da preleção do pastor Márcio? Vocês gostam do ministério eclético do pastor Carlos Johnson? Será que seria isso? Eu acho que tudo isso ajuda. Mas o fator principal que segura pessoas na igreja é o amor. Ninguém quer sair de uma igreja amorosa. Pessoas gostam de ficar onde elas são verdadeiramente amadas. Então, para que haja amor, nós temos que aceitar uns aos outros como somos, com as nossas falhas e com
os nossos vícios de conduta, que todos nós temos. Cada um de nós tem seus vícios de conduta, não é, Isaac? Cada um de nós tem, mas nós passamos por cima desses vícios, porque nós descobrimos que somos seres humanos, de carne e osso, e Jesus Cristo morreu por nós. Então, o amor estabelece pessoas na igreja. Veja, primeiro, a importância do amor com palavras. Quem disse que não é importante expressar amor através de palavras? Não deveria ficar só nas palavras, mas começa com palavras. Veja o que Paulo disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Quando eu era criança, crescendo na igreja, meu pastor, o pastor Jaime, ele tinha o hábito de dizer para nós, para mim, para todos: eu amo o irmão, com aquele sotaque americano. Eu amo o irmão. Lembra disso? Eu amo a irmã, eu amo o irmão. E na hora eu achava aquilo esquisito, né? Um homem dizendo para mim que me amava, mas com o passar do tempo eu descobri que se tratava do amor fraternal, do amor cristão. Eu amo o irmão em Cristo. E com o passar do tempo eu gostava muito de ouvir essa expressão, principalmente da boca do meu pastor. Por quê? Porque o amor é o maior crachá do verdadeiro cristianismo. Não me diga que você é um cristão se você não ama a sua igreja e não ama os seus irmãos em Cristo. Jesus deixou claro: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E por mais embaraçoso que seja, você poderia dizer para alguém agora do seu lado: eu te amo em Cristo? Não vale ser a esposa, tá? Não é esquisito? É esquisito, né? Mas é o que nós temos que viver na prática. Então, meus amados, não adianta fugir desta realidade. Amor é o crachá do cristianismo. Certa vez eu fui aconselhar um casal em crise. Eles estavam quase que se pegando. A esposa, desesperada, me telefona. E eu corri para a casa deles. Isso aconteceu depois de uma EBD, depois de um culto de manhã no domingo. Nem almocei, corri para a casa do casal. Cheguei lá, os dois estavam uma fera. O homem estava bufando pelas narinas e a mulher estava chorando copiosamente. Então eu fiz um teste com eles, tanto no início da conversa quanto no final. No início da conversa eu perguntei: vocês poderiam dizer um para o outro, eu te amo? Claro que não. Havia raiva, havia ódio entre eles, havia decepção, desapontamento. E nessas horas não dá para expressar amor. Mas depois de alguns minutos, lendo a Bíblia com eles, orientando, eles foram se acalmando, resolvendo as suas diferenças. Aí no final do encontro eu perguntei: e agora, vocês podem dizer eu te amo? E os dois foram espontâneos e podiam dizer eu te amo. Então o crente discipulado é aquele que aprende a perdoar rapidamente os seus irmãos para que possa amá-los continuamente. Vou repetir: o crente discipulado é aquele que aprende a perdoar rapidamente os seus irmãos para que possa amá-los continuamente. Você não vai permanecer entre nós se você não perdoar rapidamente. Se você guardar ofensas, logo você vai embora da igreja, desta e de outras que você tentar frequentar no futuro. Se não aprender a arte de tolerar e de perdoar rapidamente, logo você vai embora. Por isso que o amor é tão importante. Então, nós falamos sobre a importância do amor com palavras, mas também a importância do amor com ações. Paulo disse: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Durante o discipulado 1 a 1, imagino que o pastor Márcio tentou ensinar o verdadeiro tipo de amor para o Walter.
que não é um tapinha nas costas, não é concordar com o erro, não é dar tudo o que se pede. Amar é desejar o melhor para a pessoa amá-la e ajudá-la a alcançar este melhor. Isso é amor. Em 1 Tessalonicenses 2, Paulo comparou o seu amor pela igreja com o amor de uma enfermeira. Por que será que Paulo fez isso? Ele fez uma analogia que o amor dele pela igreja, pelo corpo de Cristo, era semelhante ao amor de uma enfermeira por seu paciente. A nossa versão em português usa a expressão ama, no lugar de enfermeira, mas a palavra no grego é a mesma. Como uma enfermeira ama o seu paciente, assim nós devemos amar a igreja. E aí eu fiquei pensando, como que uma enfermeira ama o seu paciente? Ela ama com atenção, ela ama com encorajamento e ela ama com bastante correção. Foi assim que Jesus amou os seus discípulos. Pelo que sabemos, Jesus nunca curou nenhum deles de qualquer enfermidade. Já repararam isso? Jesus curou a sogra de Pedro, mas não curou a Pedro. Jesus também não deu nenhum bem material para os seus discípulos. Nenhum deles ficou rico por causa de Jesus. Interessante, né? Mas Jesus deu tempo para eles. Jesus deu atenção para eles. Jesus os encorajou e Jesus principalmente os corrigiu. Então, discipulado cristão, discipulado 1 a 1 é isso. É dar atenção, é encorajar, é corrigir, é fazer discípulos. Como? Estabelecendo o seu discipulando dentro da palavra de Deus e o estabelecendo dentro da casa de Deus. E o terceiro alvo do discipulado 1 a 1 é o estabelecimento no trabalho de Deus. Veja que é o último deles, não o primeiro, mas é o último. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Olha que legal, eu sou uma parte do todo. Eu não sou o todo, eu sou apenas uma das partes. Você faz parte de um todo também, você é uma das partes. E nós juntos vamos fazer o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O maior problema na igreja não é a falta de voluntários. Aliás, eu vi ontem quantos voluntários na cozinha, nos ajudando. Depois que terminou tudo, jovens vieram oferecer ajuda. E eu disse, não, vão embora. Hoje à noite é de vocês. Nós estamos aqui para servi-los. Mas eu gostei da atitude dos jovens. Os meninos, as meninas, querendo nos ajudar. Mas não, ficamos nós, os adultos, ajudando. E graças a Deus deu tudo certo. Então, não faltam voluntários. Para mim o que falta são pessoas qualificadas. Eu sei que há muitas pessoas querendo cantar, mas nem todos conseguem cantar. Vão fazer o teste com o pastor Carlos ou com a dona Raquel e não passam no teste, porque não conseguem alcançar as devidas notas. Muitas pessoas querem ensinar, elas ficam empolgadas em estar à frente, ensinando, mas nem todas têm a didática para ensinar. O problema é que há pessoas que podem cantar, mas não querem. Há pessoas que podem ensinar, mas não querem. O segredo do discipulado pessoal é descobrir os dons da pessoa e usá-lo no lugar certo e na hora certa. Será que o pastor Márcio descobriu qual é o dom espiritual do Walter? Claro, o Walter tem que desenvolver todos os dons, mas tem um que é o dele. Será que é o de presidir? Ele diz que é, Será que é o de profetizar, pregar? Será que é o de ensinar? Enfim, tem que descobrir o dom do Walter para melhor usá-lo na obra de Deus. Esse é o segredo do discipulado. Descubra o dom do seu discipulando. Paulo gostava muito de usar o corpo humano, a anatomia do corpo humano,
em comparação à igreja. Legal, Paulo era muito sábio. Ele fazia essa analogia. Assim como cada parte do corpo humano tem a sua função, e não pode haver competição entre eles, porque imagina, se a perna esquerda decidisse competir com a direita, nós não iríamos conseguir andar, nós estaríamos tropeçando e caindo o tempo todo. Não pode haver competição entre os membros do corpo. A unha não pode sentir inveja do cabelo. E o cabelo, por sua vez, não pode sentir inveja da própria cabeça. Então, também na igreja não pode haver competição entre nós, não pode haver ciúme entre nós, não pode haver dualidade de funções entre nós. Cada parte do corpo tem a sua função para o bom desempenho do corpo. E assim também, cada crente deve ocupar o seu lugar na igreja para o bom andamento da obra de Deus. Certa vez uma senhora me disse: pastor, tudo que eu faço é frequentar os cultos da igreja. Eu dei um abraço nela e disse: obrigado, minha irmã. Não imagina a bênção que é ver o seu lugarzinho ocupado todas as vezes. Amém, irmãos? Ela achou que estava fazendo pouco, mas não, o fato de estar na igreja já ajuda e muito. Você nunca vai me ver criticando pessoas que faltam aos cultos da igreja, ou que vêm apenas em um dos cultos da igreja. Isso é um problema completamente entre a pessoa e Deus. Você só vai me ver preocupado quando você deixa de vir à igreja. Mas, claro, se podemos estar em todos os cultos, que façamos isso para o bem do corpo. Nós temos um jovem muito precioso em Goiânia, cujo nome eu não vou citar, mas ele é sisudo, ele é sério, ele não ri com facilidade. Agora até que ele está rindo um pouco mais, porque virou pai, né? Mas antes de ser pai, ele só sabia ser sisudo. Ele é muito fiel, mas eu nunca usaria aquele jovem na portaria. Imagine, né, a dona Noêmia, a dona Aparecida, Maria, chegando pela primeira vez na nossa igreja, e lá na porta, um jovem sisudo. Toma. Acho que elas nunca mais voltariam à igreja. O que elas precisam encontrar é um Paulo, né? Sorridente, feliz, com a visita delas. Então eu não poderia usá-lo jamais na portaria da igreja. Ele também não poderia ser diácono, porque ele não tem o dom da misericórdia. Eu acho que ele é um profeta. Ele não tem dó das pessoas. Então eu pensei, como usar esse rapaz na tesouraria? Hoje ele é um dos nossos tesoureiros. O tesoureiro não tem que sorrir. O tesoureiro, ele não tem que ficar lidando com pessoas. Ele só tem que cuidar da contabilidade da igreja. E ele cuida muito bem do dinheiro da igreja. Amém, irmãos? Então esse é um grande segredo do ministério. É delegar pessoas certas para lugares certos. E todos nós somos qualificados e desqualificados para determinadas funções. O segredo é descobrir e admitir isso. Um amigo de seminário, ele nunca foi assim muito bem sucedido no seminário. Ele não tinha boas notas, principalmente em homilética, né? Que é a arte da entrega do sermão. Então um dos professores teve coragem para chegar nele e dizer: Mitchell, eu não acho que você tem um chamado para ser pastor. Claro que você deve servir a Deus, mas não como pastor. Você não tem as qualidades naturais para ser um pastor, liderar uma igreja, liderar um rebanho. E ele ficou muito triste, mas ele aceitou as palavras do professor e mudou de curso. 10 anos depois eu o reencontrei e o Mitchell estava trabalhando como mecânico de aviões para asas de socorro. Aqueles aviões pequenos que levam mantimentos para os missionários em lugares remotos. E ele estava muito feliz, porque apesar de não ser um pastor de igreja, ele estava servindo a Deus de tempo integral. Discipulado 1 a 1 é isso.
permite você descobrir e admitir o seu verdadeiro chamado. Nem todos podem e devem fazer as mesmas coisas, mas todos podem fazer alguma coisa. Veja o verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ninguém pode querer ser tudo e fazer tudo. É cada um fazendo a sua parte. Amém? É a justa operação de cada parte. Se cada um de nós estivesse fazendo a sua parte, nada seguraria esta igreja. Se cada um estivesse fazendo a sua parte, nada seguraria a nossa igreja. E foi assim que surgiram os primeiros diáconos, para que os pastores, apóstolos, tivessem mais tempo na palavra, na vida de oração. Surgiram aqueles homens sábios, servindo às mesas, cuidando dos problemas sociais da igreja, né? E assim tirando o fardo da mão dos pastores. É cada um fazendo a sua parte, resulta no aumento do corpo. E cada um auxiliando os outros. Isso aqui também é legal. Às vezes coincide que eu não estou e nem o pastor Carlos está. Aí fica o pastor Márcio sozinho. E aí eu telefono para o Lucas, nosso jovem seminarista que está trabalhando com o pastor Carlos na Igreja dos Surdos. Falo: Lucas, nós não vamos estar aí, tais datas, se vira. E o Lucas então ele tem que chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. E ele se vira. E ele consegue cuidar dos surdos e ao mesmo tempo da programação de música da nossa igreja. Quantos já perceberam isso? Isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Cada um auxiliando os outros. O pastor Daniel Johnson, ele foi trabalhar conosco em Londrina, quando nós estávamos lá. E ele adorava passar tempo com pessoas, discipulando pessoas. Ele gostava disso. Então um dia eu combinei com ele e falei: pastor Daniel, então vamos fazer assim. Eu evangelizo, eu faço as visitas, eu trago as pessoas para a igreja. Mas uma vez aqui o senhor discipula essas pessoas. Ele adorou esse combinado. Ou seja, ele concordou imediatamente. Ele estava me auxiliando e eu estava o auxiliando, sem exigir que ele fizesse o que ele não gostava de fazer, mas ele me ajudando nas áreas que ele gostava de trabalhar. Auxiliar então é complementar uns aos outros. Você preenche a minha falta e eu preencho a sua. Sinceramente, a comissão de Cristo, ela não pode se resumir só na pregação do Evangelho e no batismo. Temos que fazer discípulos. Só que sem pressão, porque tudo que a gente espreme sai por entre os dedos. Né? Eu não sei qual que é o limite, por exemplo, do irmão Renes. Mas vamos supor que eu espremesse. Renes, você precisa visitar comigo durante a semana, você precisa estar em todos os cultos, você precisa estar na reunião dos homens uma vez por mês. Nós temos uma reunião dos homens, uma vez por mês, café da manhã dos homens. E eu começasse a espremer o Renes. Isso não é bíblico. Tudo que a gente faz tem que ser através de um espírito voluntário. Raramente Jesus também usou um púlpito para falar com uma grande plateia. Você sabia que os maiores ensinamentos de Jesus foram dados para poucas pessoas? Por exemplo, quantos concordam que o Sermão da Montanha é o mais clássico de todos? Foi para os discípulos. Mas teve gente que ouviu de carona. A plateia de Jesus era apenas os discípulos. Ainda que alguns pegavam carona, né, e acabavam ouvindo as lições. Por isso que eu gosto do discipulado 1 a 1, porque tira um grande fardo das nossas costas.
O púlpito não consegue sozinho, mas através do discipulado a um, pessoas recebem o tempo que precisam para crescer, com atenção, que precisam de alguém que as ama de verdade. E qual que é o resultado? Verso 17. Vamos ler juntos? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. A gente para de ser vazio. É ruim, né, ser uma pessoa vazia. Vaidade quer dizer vazio.